Alex Silva. Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta. Hoje é um domingo, dia 12 de dezembro, 12/12, e 17 milhões de brasileiros. Esse número só será possível em janeiro. Retroativo também em janeiro. Novas vagas, retroativo, tudo isso apenas, lamentavelmente, em janeiro. Mas o que está acontecendo? Por que esses valores não foram liberados nesse mês de novembro? Eu sempre lembro, aliás, nesse mês de dezembro, eu sempre lembro que isso foi devido ao atraso do mês de novembro, ou seja, aquelas votações que aconteceram na Câmara, aqueles debates que atrasaram muito, depois foi a vez do Senado e agora refletiu, gerando prejuízo aí para mais de 2,5 milhões de pessoas que ficaram sem nada. Nesse vídeo que está apenas começando, vamos falar dos pagamentos que continuarão amanhã, segunda-feira, dia 13 de dezembro, com o final do NIS 2. O governo avisa que os 17 milhões de beneficiários só será possível em janeiro, junto com o retroativo. Segunda parcela começou, aquela diferença da primeira parcela, aqueles valores, que faltaram, deveriam ser iniciados agora em dezembro, e isso está gerando muita polêmica. Próxima terça-feira, dia 14, teremos, quem sabe, a definição da PEC, dos precatórios, a PEC 23. Isso poderá ser uma divisão de águas. Preste atenção para você entender tudo, tá? Como é que você está? Tudo bem? Como é que tá a família? Está bem? Desejo um dia abençoado por Deus, que você tenha um domingo de muito descanso, muita paz, muita segurança, tá? Bora trabalhar, gente? Trazer os detalhes? É o seguinte, primeiro mostrar logo aqui o calendário que continua amanhã, com o final do NIS 2, importante a gente estar acompanhando isso, para não perder nenhum detalhe. Amanhã, final do NIS 2, amanhã dia 13 de dezembro, como você está vendo, final do NIS 2, depois, final do NIS 3, dia 14 de dezembro, já na terça-feira, dia 14 vai ser um dia especial, porque a gente vai acompanhar a votação da Câmara. Na verdade, vai ser analisada, vai ser debatida. Alguns parlamentares dizem que poderá ser debatido e, na sequência, votado. Já outros parlamentares dizem que os debates, as análises irão ocorrer, mas votação só depois do recesso, ou seja, só no próximo ano. Será? Bem, o final do NIS 4 vai sair no dia 15 de dezembro. Aí segue final do NIS 5, dia 16 de dezembro. Final do NIS 6, 17 de dezembro. Final do NIS 7, 20 de dezembro, depois final do NIS 8, 21 de dezembro, final do NIS 9, dia 22 de dezembro, encerra com o final do NIS 0, dia 23 de dezembro. Portanto, esse é o calendário, continuando, portanto, segunda parcela, próxima segunda-feira, amanhã, com o final do NIS 2, tá? Para trazer mais detalhes, mais informações, o Auxílio Brasil, segunda parcela, começou ontem, ou melhor, antes de ontem, sexta-feira, dia 10. Lamentavelmente, apenas aos 14,7 milhões de brasileiros. Muitas famílias ficaram no prejuízo. Você já imaginou o que é 2,5 milhões de famílias sem os R$400? Foi o que aconteceu, prejuízo grandioso. Vários parlamentares, inclusive, se queixando do Ministério da Cidadania, do governo, por não ter acatado, não ter resolvido isso com mais antecedência. Mas eu fico perguntando, como se fosse, como é que alguns parlamentares criticam, se eles demoraram tanto para definir isso, votar nisso. Aí depois foi para o Senado demorou, mas pelo menos aprovou os R$400 de forma permanente, jogou essa batata quente agora nas mãos dos deputados. Pois é, os primeiros beneficiários começaram a receber na sexta-feira, dia 10 de dezembro, com o final do NIS 1. O benefício, no entanto, não vai chegar aí, nesse mês, aos 17 milhões de famílias, como foi prometido pelo governo Bolsonaro. Inclusive, a gente já tinha confirmado essa situação, porque estava aguardando a definição do ministro João Roma Neto da Cidadania sobre os novos beneficiários e também o retroativo, e nada foi anunciado, por isso que está essa zebra, essa lentidão, e apenas os 14,7 milhões estão recebendo auxílio nesse mês. O Auxílio Brasil começou a ser pago no mês passado, mês de novembro, para 14,7 milhões de famílias beneficiárias do antigo Bolsa Família, que foi extinto. O valor médio em novembro foi de R$ 217
por família, ou seja, foi um reajuste de 17,84%. Aliás, não saiu para todo mundo. Teve muitas famílias reclamando porque o valor diminuiu, em vez de aumentar, foi reduzido. E aí gerou uma expectativa que o governo poderia pagar a diferença do que faltou dos 400 nesse mês de dezembro, e aí, por isso, tanta gente está reclamando. Nesse mês de dezembro, cerca de 13 milhões de pessoas estão recebendo complemento para alcançar o benefício dos R$ 400. O pagamento mínimo de R$ 400 nesse mês de dezembro foi garantido por meio de uma medida provisória, que foi editada na última terça-feira, também diferente do prometido pelo governo. No entanto, a medida provisória, infelizmente, não garante o pagamento do complemento retroativo do mês de novembro, ou seja, aquela diferença que tanto o governo vinha falando, tá? O Ministério da Cidadania sempre atrelou o pagamento do Auxílio Brasil para 17 milhões de famílias nesse mês, a partir da promulgação da proposta de emenda à Constituição, a PEC dos precatórios. Na quarta-feira, o Congresso promulgou a parte da PEC dos precatórios. A proposta que abre espaço fiscal para o governo bancar o Auxílio Brasil foi modificada pelos senadores e, portanto, terá de ser votada novamente pelos deputados. Bem, a expectativa é alcançar mais de 17 milhões de famílias após a promulgação da PEC dos precatórios. Esse total corresponde a todo o público já habilitado e outras famílias que atenderem aos critérios de elegibilidade do programa, zerando, enfim, a fila de espera, informou o Ministério da Cidadania, coisa que infelizmente não aconteceu nesse mês de dezembro e agora poderá ficar só para janeiro. Vamos torcer que em janeiro saia isso. Bem, Alex, eu estou recebendo essas perguntas e eu faço questão de lembrar, muita gente está acessando os aplicativos, tanto o Caixa Tem quanto o aplicativo do Auxílio Brasil, e o valor que está aparecendo é um valor menor do que 400, ou seja, tem gente que está conferindo os aplicativos e está aparecendo 130, 150, 210, e sempre é bom olhar os dois aplicativos, o Caixa Tem e o Auxílio Brasil, o aplicativo do governo que é mais atualizado. Porém, por incrível que pareça, quando eu digo que é mais atualizado, infelizmente, tem muita gente que está reclamando porque não está aparecendo os R$ 400. Então, todas as famílias que recebem menos de R$ 400 no Auxílio Brasil, pelo menos que receberam em novembro, menos de 400, então, de acordo com o Ministério da Cidadania, nesse mês de dezembro, 13 milhões de famílias serão beneficiadas, estão sendo beneficiadas com o valor mínimo de R$ 400 nesse mês. Então, se você está conferindo seu aplicativo e está aparecendo menos de 400, fique tranquilo que essa diferença que faltou para os 400 é o que você vai receber também. Então, ninguém deve receber menos do que R$ 400, confirmação é do próprio ministro João Roma Neto, tá? O pagamento do valor mínimo de R$ 400 começou no dia 10, última sexta-feira com o final do NIS 1, e aí segue o cronograma amanhã, segunda-feira, dia 13, com o final do NIS 2 e vai até o dia 23 de dezembro com o final do NIS 0. Uma pergunta que eu recebi, eu faço questão de passar esse detalhe, essa informação, porque pode ser também dúvida sua, dizendo o seguinte: Alex, quem já recebia a partir de R$ 400 também será beneficiado? Ou seja, quem recebia mais de R$ 400 também vai ser beneficiado? Infelizmente, não. Quem recebia acima dos R$ 400 não terá direito a qualquer complementação nesse mês de dezembro, mas as pessoas que ficaram recebendo, que receberam menos de 400, essas sim terão direito, porém não agora em dezembro, que é retroativo apenas em janeiro. Essa é a expectativa do Ministério da Cidadania, tá? Alex, eu recebi menos de R$ 400 em novembro, o complemento será pago também sobre essa parcela? Bem, o pagamento do complemento para chegar a R$ 400, a previsão é que seja pago em janeiro, já que nesse mês de dezembro o governo não liberou esse retroativo. Então, há uma esperança, há uma expectativa, mas a gente sabe que para poder ser confirmado tem que sair no Diário Oficial da União. Porém, não saiu. Então, é uma coisa que a gente vai ficar acompanhando e, lógico, ficar na expectativa sobre esse retroativo, tá? Alex, como ficam os pagamentos do próximo ano? Bem, de acordo com a medida provisória, o governo poderá prorrogar para o ano de 2022 o complemento para chegar aos R$ 400. Mas eu lembro que a medida provisória que começou a pagar os R$ 400 nesse mês de dezembro, toda a medida provisória tem uma validade diante da lei de 4 meses. Ou seja, o governo poderá confirmar essa medida provisória ainda para janeiro, fevereiro e março, até que define essa situação da PEC.
Lembre que essa PEC vai ser debatida, analisada terça-feira, dia 14. É tão importante a aprovação dessa PEC dos precatórios, que é a PEC 23, como a indicação de uma fonte. Para quê? O Senado aprovou de forma permanente os R$400 do Auxílio Brasil, justamente pensando nisso. Fazendo o quê? Fazendo com que os R$400 fique aí de forma permanente. Mas para que isso aconteça, a Câmara agora, como houve alteração no texto no Senado, a Câmara agora precisa confirmar isso também. A previsão é dia 14. A gente sabe que isso talvez, como alguns parlamentares e analistas vêm dizendo, isso talvez pode ficar só para o próximo ano, devido ao recesso no Congresso. Então não teria tempo hábil. Mas a expectativa, segundo o presidente Arthur Lira, da Câmara Federal, que dia 14, além das análises, dos debates, poderá ser definido também essa situação. A questão é acompanhar, tá? Então, como ficam os pagamentos do próximo ano? Bem, para poder pagar essa diferença, o governo acredita em que essa PEC seja aprovada. Então, a gente vai ter que acompanhar para aguardar todo esse imbróglio, toda essa situação ser definida, tá? Muito bem. Eu lembro que o gás dos brasileiros que estava previsto para sair sexta-feira, infelizmente não saiu. Você que estava perguntando, tem muita gente questionando sobre o gás, se vai sair de fato ainda nesse mês de dezembro. Segundo o ministro João Roma Neto, sim. A previsão é que seja pago a 5,5 milhões ainda nesse mês de dezembro. Então, hoje é dia 12, os pagamentos deveriam ter começado no dia 10, mas como houve uma falha na atualização dos dados das mulheres vítimas de violência doméstica, então essas novas famílias, 5,5 milhões de famílias do BPC, do Auxílio Brasil, do CAD Único e agora mulheres vítimas de violência doméstica, essas categorias deverão receber ainda nesse mês. A previsão é daqui final do mês, né? Dia 29, dia 30 de dezembro. Então o negócio é acompanhar tudo isso, tá bom? Não esquece de dar o joinha, de dar o like, retroativo, novas vagas, tudo isso a gente precisa acompanhar essa definição na Câmara na próxima terça-feira para saber de fato se tudo isso vai ser liberado no próximo mês, em janeiro, tá? Tô lá no Instagram, pessoal, lá no blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, teria o maior prazer, tá bom? Vai lá no Instagram, blog Alex Silva. Forte abraço, a gente se encontra. Tchau, tchau, pessoal.